Olá a todos, meu nome é Bárbara Lira, sou graduada em História pela Universidade Federal do Amazonas e fiz mestrado pela mesma instituição, mestrado no qual eu defendi em 2014. O título da dissertação é A Difícil Vida Fácil, o mundo da prostituição em suas representações na cidade de Manaus, seguindo o recorte de 1890 a 1925. A dissertação ela foi dividida primeiramente em 3 capítulos, no qual eu vou falar um pouquinho, no final dizer as respectivas bibliografias. O capítulo 1 ele é intitulado Os Olhares sobre a Cidade, no qual eu realizo um panorama geral sobre a cidade de Manaus antes do período de modernização e posteriormente ao início dos projetos de revitalização, consequentemente a mudança de comportamentos, de hábitos, etc. Para isso, o primeiro material que eu recolhi para delinear esse capítulo e desenhar o panorama da cidade de Manaus foram os relatos dos viajantes do século XIX, sendo que eu ainda faço a conexão com a própria imprensa local do período, certo? E nesse sentido, procuramos destacar as transformações, a mudança na dinâmica, na medida em que se propagavam os ideais de modernidade, de progresso, se excluía boa parte da população, aqueles que eram chamados de indesejáveis, que estavam à margem, prostitutas, bêbados, crianças vadias, na própria linguagem da imprensa, e eu sigo um rastro de segregação, de que realmente os códigos de posturas, a imprensa combatiam todas essas práticas. E claro, como o meu tema é referente à prostituição, posteriormente seguimos no nosso capítulo, o segundo capítulo, que é denominado O Cotidiano de Intolerância. Que esse é o grande capítulo, porque essa é uma das propostas do próprio trabalho. Desmistificar aquela velha denominação a respeito dos profissionais do sexo, que são pessoas de vida fácil. Tanto que a dissertação se intitula A Difícil Vida Fácil. É nesse cotidiano que nos deparamos com políticas de segregação, de afastamento. O cotidiano, nesse sentido, é observado como um espaço, um lugar de reinvenção, e, claro, demonstrar o conflito dessas trabalhadoras e os poderes públicos. As representações fantasmagóricas e polarizadas. Como assim polarizadas? Aquela ideia de que se constrói da prostituta, ora como vilã e ora como vítima de um sistema econômico, de uma realidade difícil, e não de uma escolha que as pessoas podem fazer. Nesse capítulo, utilizamos como fonte, mais uma vez, os jornais, os códigos e falas de autoridades, que é nesse capítulo que nos deparamos com a noção de os discursos de regulamentação da profissão, que na verdade se iniciavam. Até hoje conseguimos observar essa permanência desse discurso de regulamento ou não, mas aqui a gente consegue observar na própria imprensa e na fala das autoridades essa luta, esse discurso. Posteriormente, no nosso capítulo 3, intitulado de A Cidade Doente, entre aspas, as tentativas de controle da prostituição, que é um capítulo que trata especificamente das estratégias de controle da prostituição, seja pela medicina, seja pela polícia, pela repressão violenta, por sinal, da polícia. Nessas principais interferências, vamos nos deparar com as formas de controle. As médicas serão os programas de profilaxia instaurados no estado do Amazonas, não só no estado, como eu consigo dialogar na dissertação com algumas outras cidades para exemplificar. Os programas de profilaxia, que na verdade apareceram mais no sentido de controlar, de saber quem eram as prostitutas, onde elas moravam, em que condições de saúde elas estavam, do que propriamente regulamentar algo, ou proporcionar alguma melhoria para esses trabalhadores. Não se tratava realmente a doença. A doença ela também se torna um dos personagens desse capítulo. A doença como uma ferramenta de controle. No momento desse capítulo, a doença ela se torna um personagem. Na medida em que a imprensa legitimava as práticas, como todos deveriam se comportar, a doença tomava uma proporção
o controle, porque se tinham medo de pegar a doença, se tinham medo do doente também, não só da doença, mas como das pessoas doentes. Então a política de controle da saúde, os programas de controle de doenças venéreas se tornam bem latentes nesse período. E por fim, tratamos aqui da tentativa de elaborar um discurso sobre a prostituição. E nessa tentativa de elaborar um discurso, se elaborou um discurso de associação da prostituição às doenças venéreas. Só se associava, né, a prostituição, a sífilis, prostituição a demais, como hoje em dia conseguimos observar, a prostituição associada à propagação do HIV, etc, etc. Okay. Eu vou citar agora para vocês algumas bibliografias, né, que eu utilizei ao longo da dissertação, como Margaret Hago, um trabalho consagradíssimo, né, Os Prazeres da Noite, Magali Engel, que por sinal meretrizes e doutores, que fala sobre a prostituição no Rio de Janeiro, nesse mesmo recorte que eu utilizo. Sobre o cotidiano, além de Michel Dissertot, a própria Maria Odila, né, com o Cotidiano e Poder em São Paulo, Sandra Pesavento, que eu considero um dos trabalhos maravilhosos, né, sobre a cidade, sobre o imaginário urbano, né, dentro desse processo de modernização. Foucault, Michel Foucault também acaba sendo bastante utilizado na pesquisa, falando de corpo, de poder, e entre outras bibliografias que podemos mais trocar ideias, né? Agora abaixo aparece o meu endereço de e-mail, que será um prazer respondê-los, né, a respeito de bibliografia. A Difícil Vida Fácil, O Mundo da Prostituição e Suas Representações na Cidade de Manaus. Tive como orientador o professor Dr. Antônio Emílio Morgan. Aqui abaixo, mais uma vez, o meu e-mail, né? Aceito sugestões, trocas de ideias, experiências, e muito obrigada.